companheiros de jornada espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos como espíritas, nos amarmos como irmãos. Eu sou Roselito e este é mais um projeto da União Espírita, Amor e Verdade. Este é um pequeno encontro semanal sobre o livro Os Domínios da Mediunidade, psicografado por Francisco Xavier, de autoria do espírito André Luiz. E o nosso objetivo é compreender a análise do ponto de vista espiritual sobre os diversos aspectos da mediunidade. Nós estamos estudando, nesta oportunidade, o capítulo 8º, que se titula Psicofonia Sonambúlica, que vai das páginas de número 77 a 74. E para uma melhor didática, nós dividimos este capítulo. Hoje nós veremos a segunda parte, a qual intitulamos Autoridade Moral. Então, confiantes no Cristo, vamos à análise. Que Jesus nos abençoe. Nós estávamos numa situação em que, naquele grupo mediúnico, um irmão em intenso sofrimento e ainda apegado à temporalidade do século XVIII, ele é colocado no recinto da mediúnica. E compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio desta hora. Isso aí veio fruto da observação do André Luiz, em que você tinha um irmão em um sofrimento muito intenso, que foi colocado justamente próximo à médium, que era a mais dedicada, né? A considerada mais evoluída, mais desenvolvida mediunicamente naquele trabalho. Indicando-a, exclamou: observemos. A médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Ou seja, nesse momento que o irmão é colocado do lado dela, ela como que se afasta, né? Mediunicamente falando, como que se afasta do corpo, do próprio corpo dela. Clementino não teve necessidade de socorrê-la. Parecia feita aquele gênero de tarefa. Ainda assim, o condutor do grupo amparou-a solícito. A nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico, então em sombra. Ou seja, o espírito dela se afasta do próprio corpo e o espírito dela vai lá, abraça o espírito sofredor e traz ele para próximo do veículo físico para que ele faça a sua comunicação. Qual se for atraído por vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colando-se a ela instintivamente. Auxiliado pelo guardião que o trazia, sentou-se com dificuldade, afigurando-se-me intensivamente ligado ao cérebro mediúnico. É como se a conexão dele fosse direto com o cérebro dela, sem passar pelo espírito dela. Se Eugênia revelara-se benemérita enfermeira, Dona Celina surgia aos nossos olhos por abnegada mãezinha, tal a devoção afetiva para com o hóspede infortunado. Aqui ele começa a fazer uma comparação entre duas trabalhadoras da casa. Uma mais desenvolvida, mediunicamente falando, que seria a Dona Celina, e a outra mais acanhada, né? Um pouquinho mais longe do que seria o ideal para a tarefa, que seria a Dona Eugênia. Dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo, a Dona Celina.
inteiramente. Dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente. E o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Assemelhava-se a um peixe em furiosa reação entre os estreitos limites do recipiente que em vão procurava dilacerar. Projetava de si estiletes de treva que se fundiam na luz com que Celina, a alma, o rodeava dedicado. Então veja aqui que ele faz aqui uma pequena separação entre o espírito encarnado, né, consciente, da Celina, alma, não morta, mas desvinculada do corpo. Ela em transe sonambúlico. Ela liberta, emancipada do seu corpo, embora estivesse viva e encarnada. Projetava de si estiletes de treva que se fundiam na luz com que Celina, a alma, o rodeava dedicada. Tentava gritar impropérios, mas debalde. Ele tentava xingar, tentava vociferar, mas não conseguia. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, as profundezas do ser mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Ou seja, ela estava afastada, ele estava fazendo a comunicação direta com o cérebro dela, mas ela, enquanto médium trabalhadora, não perdeu o controle do seu próprio instrumento mediúnico. Aquilo que ele tentava fazer, ela filtrava. Aquilo que ele tentava vociferar, ela temperava. Então, ela não perdeu a segurança, ela não perdeu o controle do seu instrumento mediúnico. Embora ela tenha se afastado, mas ela manteve o controle do corpo dela. E aqui, então, começa realmente a comunicação mediúnica. Até agora foi só a descrição da chegada dele ao centro espírita e da aproximação dele ao corpo do médium. Agora começa a comunicação mediúnica. Eu sou José Maria, clamava o visitante, irritadíssimo, enfileirando outros nomes com evidente intuito de lançar importância sobre a sua origem. Lembrando que ele estava totalmente arraigado ainda àquela sua vida anterior, lá do século XVIII. Amontoava reclamações, deitava reprimendas e revoltava-se exasperado. Contudo, percebi que não usava palavras semelhantes às que proferira junto de nós. Achava-se como que manietado, vencido, embora prosseguisse rude e áspero. Aparecia tão completamente implantado na organização fisiológica da medianeira, tão espontâneo e tão natural, e não sopitei as perguntas a me escorrerem céleres do pensamento. A mediunidade falante em Celina era diversa? Será que ela tinha muito mais do que uma mediunidade? Porque até então ela era a psicofônica consciente. Eugênia e ela se haviam desligado da veste carnal durante o trabalho, as duas médiuns da casa. Por que que a primeira se mantivera preocupada com a enfermeira inquieta, enquanto que a segunda parecia devotada à tutora do irmão dementado, seguindo-o com cuidados de mãe? Por que numa delas a expectação atormentada e na outra serena confiança? Então veja aqui que o nosso irmão André Luiz ele faz uma comparação entre as duas irmãs, a Eugênia e a irmã Celina. Irmã Eugênia, devendo ainda um pouco mais de estudo, mais de dedicação, Celina com um montante maior de estudo, com um montante maior de dedicação à causa espírita. Então, enquanto a irmã Eugênia, as duas se desdobram do corpo. Só que a irmã Eugênia, que estava próximo, não envolvida diretamente na comunicação, estava preocupada, quanto a irmã Celina, que estava
diretamente envolvida com o irmão sofredor, com o irmão atormentado, estava tranquila. A irmã Eugênia, ela parecia uma enfermeira inquieta, né? Preocupada ali com a dor, né? Ali atenta, vigilante. E a irmã Celina como uma mãe, como uma tutora, aquela que conduz, embora o sofrimento do irmão, está ali tranquilo, tentando conduzir na maior tranquilidade possível. E a irmã Eugênia naquela expectativa atormentada. O que será que vai acontecer? E a irmã Celina, aquela confiança serena de quem sabe o que está fazendo. E aí vem a pergunta: qual o porquê disso? O que que a irmã Celina tem que a outra irmã Eugênia não tem? O que que produz essa tranquilidade? O que que facilita esse trabalho? Desculpando-nos a condição de aprendizes, Aulos, o instrutor, passou a esclarecer-nos enquanto Clementino e Raul Silva amparavam o comunicante, através de orações e frases renovadoras de incentivo ao bem. Celina, explicou o bondoso, é sonâmbula perfeita. Ou seja, no momento da comunicação, o corpo dela se afastou e o corpo ficou como se ela estivesse dormindo e o espírito dela emancipado. Isso é sonambulismo, né? Mas ela era consciente. Celina é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. Ou seja, ela consegue fazer a psicofonia sem que ela esteja ali ocupada diretamente com o corpo dela. Ela se ocupou mais com o irmão que estava dando a comunicação. Para que a gente possa ter uma ideia, na psicofonia consciente, né, você tem aqui o irmão comunicante, que está em amarelo, tem o irmão comunicante, ele faz a ligação direta com a alma do médium, que filtra esta comunicação e que se reproduz no seu órgão vocal, no corpo mediúnico. Já na psicofonia sonambúlica, que é o caso agora da Celina, e é o que estou estudando neste capítulo, nós vamos ter que a alma do médium se emancipa, se desvincula do corpo, mas não perde contato com ele, ela mantém o controle do corpo. E o espírito comunicante se liga diretamente com o corpo mediúnico, como se o corpo fosse dele. Só que não é, ele não encarnou, apenas está projetando a sua comunicação mental com o corpo do médium, sem que o corpo do médium perca esse controle, né? Esse filtro sobre a comunicação. A espontaneidade dela é tamanha, na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de seu corpo e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Sua posição medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si na exteriorização da própria personalidade. Ou seja, ela dá uma passividade tão tranquila, tão completa, que o irmão comunicante vai projetar a sua comunicação como se ele estivesse encarnado, como se ele estivesse vivo, né? Ele está tão tranquilo ali e ela está tão tranquila lá nessa passividade que ele exterioriza a sua situação como se ele fosse o dono do corpo. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deva estar ausente ou irresponsável. Junto do corpo que lhe pertence, age na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor que por ela se exprime qual se fora frágil proteúdo de sua bondade. Ou seja, embora ela esteja na passividade, esteja em transe sonambúlico, ela não está ausente dali, ela está presente e está ativa, né? Auxiliando o irmão, transmitindo a ele aquela energia positiva
e tomando conta do seu corpo, tomando conta do seu instrumento mediúnico. Atraiu-o a si, exercendo sacrifício voluntário, que lhe é doce ao coração fraterno, e José Maria, comunicante, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pode resistir. Permanece assim agressivo, tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina na que se lhe situam a retaguarda dos domínios do espírito. Ou seja, embora ele esteja com raiva, embora ele esteja querendo falar suas palavrões, embora ele esteja querendo ser enérgico, ele transmite essa vontade, mas ele assim não age, né? Os palavrões são abreviados, né? Aquela energia de raiva, ela é contida. E isso não é porque ele se libertou, é porque é o controle, é o resultado do controle da médium sobre a comunicação. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária, que lhe dispensa amparo assistencial. Impelido a obedecer-lhe, recebe-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante revoltado como se encontra. O que nós vimos aí prevalecendo nesse tipo de mediunidade, a mediunidade da psicofonia sonambúlica, é a autoridade moral do médium. E a gente tentando conceituar o que é essa autoridade moral do médium, nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos essa resposta, quando ele fala na questão 629, que a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Não basta ser bonzinho, não basta só querer o bem. Preciso fazer o bem e fazer o bem por todos, para todos, em nome de Deus. É o consenso. Vamos encontrar agora também no livro dos Médiuns, capítulo 20, que a autoridade moral do médium é consenso doutrinário que a presença ou ausência da faculdade mediúnica desenvolvida não guarda relação com a moralidade do médium. Ou seja, aquilo que a gente chama de facilidade de comunicação e espontaneidade de comunicação não tem nada a ver com moralidade. O médium pode ser moralmente evoluído e ter dificuldades de dar passividade. O irmão pode não ser moralmente desenvolvido e ter larga facilidade de receber suas comunicações, né? Seria um irmão assim não desenvolvido, não, ou melhor dizendo, não educado mediunicamente. Então, autoridade moral é uma coisa, facilidade de comunicação é outra. A faculdade propriamente dita reside no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal. E é aí que entra a autoridade moral do médium, nesse controle do uso da própria mediunidade, de acordo com as qualidades do médium. Bem, é isso. Nós chegamos ao final do nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, eu peço que divulguem, compartilhem, enviem críticas, sugestões, aperte nossa orelha, digam onde nós precisamos melhorar e nos ajude a aprimorar nosso estudo. Eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo encontro. Fiquem todos com Deus, mas não se esqueçam, o amor é uma força que transforma